quando você tá percebendo que uma pessoa tá numa situação assim, a ponto de cometer o pior. Você tá ali naquela situação. O que é que vocês indicam a gente a fazer? Por exemplo, tô aqui, eu queria inclusive saber quais são os principais motivos que as pessoas cometem isso, né? De que forma tal. E como é que quem tá do lado deve agir? Tipo, pega o telefone, liga pro Corpo de Bombeiros, pede pra vir enquanto vocês estão chegando, como é que a pessoa lida? 93. Não, certo, ok. Liguei Liga. para o 93. Tipo, tô ali, a pessoa tá na varanda querendo fazer besteira. Aí eu pego 193, bombeiro, por favor, lá, lá, lá. Enquanto vocês estão chegando, eu tô ali naquela situação, né? E aí, como é que a pessoa pode agir? Tá, isso é uma relação de confiança. Mais nada. Quando chama a equipe de emergência, o 90, 93 principalmente, para poder fazer essa relação de socorro, quem está presenciando, vizinho, familiar, amigo, é uma relação de confiança. Não se deve filmar, porque existe a questão de se despedir, né? Não chamar um familiar, às vezes, separações, como Vanessa falou, doenças, diversos gatilhos que podem acontecer. Não pode ter essa questão de chamamento para o último aviso, a última frase. Eu vou fazer isso aqui para poder me despedir. Então, sempre mantendo a relação de confiança. Pode ser o vizinho, pode ser o amigo, pode ser o irmão, para poder manter essa relação de confiança, essa conversa, até a equipe de emergência e socorro chegar ao local. Essa é o que nós sempre recomendamos. E tem muita ligação dando para vocês para intervir nesse meio de situação, porque assim, quando a gente fala em bobeira real, todo mundo pensa em fogo, né? Tá. Mas não é só fogo com que vocês trabalham, não é só gatinho que vocês tiram das árvores. Existem milhares de situações que faz com que a gente precisa da ajuda do Corpo de Bombeiros. E aí, tem muita ligação que é voltada para isso, o pessoal, a maioria das vezes, Percentualmente, os atendimentos de bombeiros são atendimentos pré-hospitalares. É o acidente no trânsito, na rua, colisão de veículos, atropelamentos, incêndios, resgate e diversos, prédio que caiu, barreiras em períodos específicos do ano. Mas existem também atendimentos emergenciais em casos, a gente chama de emergência psicológica, psiquiátrica. A gente tem esse trabalho. intoxicação, resgate de altura, esse tipo de Tudo, coisa. tudo. O que mais? Se eu for botar uma listinha. Pode falar? São vários, né, Veltman? São vários, Não vários, é bom vários. falar Não ou é pode bom. falar? Eu quero Não é aprender. bom, são vários. Deixa eu ver Sentiu. se tem aqui algum. Casos mais frequentes e motivações: intoxicação, né? Salto de pontes e edifícios. O que mais? Tem São vários. enforcamento. São vários, são vários. Então, assim, O antes de mais sexo nada. interfere na forma. Interfere? A mulher, ela costuma agir de que forma mais? Gente, Eva. eu tô perguntando isso aqui, mas eu não sei se eu posso perguntar isso. Exato. Passo pra ela. Mulher favor. tenta mais e o homem consegue mais. Mulher tenta mais, porém, na efetividade, né, do resultado, os homens conseguem mais. São mais agressivos, né? Por que isso? Por conta dos métodos que são escolhidos. É como se, estatisticamente, as mulheres escolhem métodos que permitem mais aquela questão do socorro, né, naquele período mais crítico. Homens tentam métodos mais, vamos dizer assim, mais efetivos, né? Eu não gosto muito de citar Sim, os claro. métodos, porque assim Pra não cair no efeito velho. não é adequado. Mas uma coisa que me veio à mente quando vocês estavam conversando aí sobre o que é que a gente faz antes de ligar para o 93, e veio uma questão que sempre me perguntam, né? O que é que a gente faz quando alguém que a gente conhece, enfim, chega e diz pra gente que não quer mais viver, né? O que é que eu digo? Eu acho que é uma das perguntas que mais me fazem, assim. Doutora, coronel, O que é que eu faço? o que é que eu digo? O As que é que eu pessoas digo? ficam preocupadas em dizer algo. Com medo de falar alguma coisa errada e se sentir mais Isso. culpado depois, né? Exatamente. E aí, uma vez, eu sempre conto essa história porque pra mim é uma coisa bem forte. Uma vez alguém disse assim, ó, tô mandando uma pessoa aí pra conversar com você, porque eu não sei o que é que eu vou fazer com ela. Aí eu disse, tá, manda aqui, tá trabalhando, manda aqui.
E aí, essa pessoa chegou. Era um homem, Hum. seus 40 e poucos anos. Ele tá até naquela faixa, né? E ele disse assim pra mim, doutora, eu faz um tempo que eu não quero mais viver. Eu só não tenho coragem de fazer nada comigo. Mas a vontade de viver eu já perdi há muito tempo. Uhum. Certo. E aí ele disse, e todos os dias eu minto. Eu disse, como assim todos os dias você mente? Ele disse, todos os dias eu acordo e eu já fico triste porque eu acordei, que eu queria ter morrido dormindo. Veja que pesado, Muito. né? E aí eu fico triste porque eu acordei, porque como eu não consigo fazer nada comigo, eu fico pensando na possibilidade de alguma coisa me acontecer. Isso é um tipo de ideação que precede, né, o ato que a gente está colocando, né, o desfecho catastrófico. E aí ele continuou falando assim, aí eu levanto, tomo meu banho, me troco, às vezes nem banho eu tomo, eu me troco e eu vou trabalhar. Quando eu chego no meu trabalho, acontece aquilo que acontece todos os dias. Todo mundo me dá bom dia e pergunta como é que eu tô. Esse tudo cumprimento bem, né? que a gente dá, todo, "Oi, bom dia, tudo bem?" E ele disse todos os dias, eu mentia. Eu dizia, tá tudo bem. Bom dia, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E hoje, que foi o dia que a pessoa disse que não sabia o que é que ia fazer com ele, hoje eu decidi que eu não ia mentir para ninguém. Então eu levantei, triste, como todos os dias. E quando eu cheguei no meu trabalho, a primeira pessoa que me deu bom dia, tá tudo bem, eu disse não. Eu queria nem estar vivo. Eu queria morrer. Melhor quando a pessoa E aí, fala a verdade. mas aí o que foi que ele me disse? Eu disse, e aí, doutora, a reação das pessoas foi a pior possível. E eu disse, e o que é a pior possível? Disseram, não fale nisso, não pense nisso, tenha fé em Deus. Olhe, vamos fazer alguma coisa, você tem um emprego, você tem uma família, por que você está pensando nisso? E Ele ficou depois, pior. aí, e veja, e aí ele disse assim, e depois disso, começaram a me olhar estranho e a meio que ficar com medo de mim. Gente, tudo que a gente não tem que fazer é isso. Né? Porque, assim, esse tempo que ele disse assim, hoje eu não vou mentir para ninguém, foi o tempo que ele tomou coragem para falar o que é que ele estava sentindo. Né? Ele tomou coragem. Ele disse que foi para a primeira pessoa, mas às vezes a gente toma coragem e depois a gente escolhe uma pessoa. E às vezes a gente acha que é alguém de confiança, alguém que vai entender, alguém que tem... E aí, quando você vem contar aquilo que você... É como se você estivesse carregando uma tonelada e você vai botar um pouquinho no chão para falar para alguém, a pessoa faz, não pense nisso. É antes até de falar, não pense. E isso não é... Deixa a pessoa falar. Primeira coisa, Mas não aí se ele fala preocupa assim, com o que você vai dizer. Você só faz o como Não, que é? primeiro... É fundamental. primeiro Mas na é. prática, gente, eu não... Na acolhimento. prática, Não, na vai, vamos lá. prática, Tô triste. eu tô- costumo dizer assim, na prática. Esteja lá com ele, ou com ela, Acolha. ou com ela, acolha, deixa falar. Aquilo ali tá ali dentro faz tempo, às Então, vezes. se a gente fosse recriar um diálogo, tipo, como é que você tá? Tudo bem? Não, tô péssimo, quero tirar minha vida. Me conte, o que é que tá acontecendo? Isso. Senta aqui, Senta aqui, aí deixa a pessoa falar. senta aqui, O toma um café acolhimento aqui é comigo. Toma... fundamental nesse Tem que primeiro deixar falar, gente. Deixa E falar. nada de ficar entrando E nada de ficar de. E isso, vê, a gente não. Eu não tô falando da religião nem do Deus de ninguém, mas é porque, assim, essas palavras motivacionais, nesse momento, elas são a pior coisa que você poderia fazer. Porque quando você diz assim, ó, tenha fé, não pense nisso, pense em Deus, a pessoa começa a entrar. Ela já está num processo de tanta tristeza, ela já tá se achando tão, às vezes, indigno ou com crenças de menos-valia, que ela faz assim, poxa, nem em Deus eu estou conseguindo confiar. É porque muitas pessoas, inclusive, julgam que é falta de fé. Falta de As fé, pessoas julgam fraqueza, muito. ó, não é falta de fé, não é fraqueza, não é coragem, não é nada disso. Então, assim, deixa falar. Não fica mostrando para a pessoa que ela tem comida em casa e tem criancinhas passando fome na África. Ela se sente Até pior. porque se fosse assim, rico não tinha depressão, né, exatamente. gente? E Hollywood Porque tá não aí tem pra nada a ver com provar. classe social, cor, Isso. raça, nada Aí a ver. você coloca a pessoa, ela tá no fundo do poço, você coloca ela no subsolo do fundo do poço. Porque E você sem querer. e sem querer, porque você tá dizendo então assim, escuta, deixa a pessoa falar. Porque quando você deixa a pessoa falar e você diz que entende que ela tá sentindo aquilo,
você começa a criar o que a Prigi começou a falar aqui da relação de confiança. Né? Tipo assim, ela tá te vendo e te ouvindo naquilo que você está dizendo, ela tá te acolhendo, ela tá te aceitando.